Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paza e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre análise dos sedimentos retirados do Rio dos Sinos em São Leopoldo. Sedimentos esses que vieram com as enchentes. E para conversar com a gente, eu recebo agora o Fabiano Demari, engenheiro ambiental, especialista em gestão pública, técnico em tratamento de resíduos industriais e diretor de licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de São Leopoldo. Fabiano, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. E eu lhe pergunto, qual é a quantidade de sedimentos que foi verificada no Rio dos Sinos depois daquela grande tragédia da enchente do ano passado? Bom, primeiro, boa tarde aí. Agradeço pela oportunidade de a gente vir conversar sobre esse assunto que é algo que está latente ainda em nós que tivemos essa grande tragédia no ano passado, né? Bom, em São Leopoldo, a gente está trabalhando com a questão do desassoreamento. São Leopoldo é uma cidade que tem um sistema de proteção de diques, que infelizmente naquele período ele teve alguns problemas, enfim, todos já sabem. Então a gente está trabalhando a questão do desassoreamento no trecho crítico do sistema, que seria o trecho mais central, onde o Rio dos Sinos percorre e passa pela cidade de São Leopoldo. Então, toda a análise, coleta de sedimentos, volumetria, tudo foi, neste primeiro momento, trabalhado em cima deste trecho crítico, né? E não de toda a extensão do rio que passa por São Leopoldo. Mas isso é significativo? Foi um volume considerado significativo? Sim, porque o que acontece? São Leopoldo, como tem esse sistema, esse trecho crítico, ele é um canal que serve para dar vazão na água quando ela vem, principalmente das regiões de cima, né? Para ela escoar e passar pela cidade sem tensionar o sistema de proteção. Então, quando a gente optou por iniciar por aí, é justamente por esse trecho crítico e pelo tempo. Há muitos anos não era feita a dragagem natural desse trecho, né? Primeiro, porque ele compreende a dragagem do ponto de vista da mineração não pode ser feita nesse trecho, porque ela compreende as pontes, né, as travessias da cidade, e então ele foi se acumulando além do material que veio com a grande enchente, já vinha de longos anos sem fazer esse trabalho de extração, de retirada de material sedimentado ali, né? Então a gente entendeu como muito importante iniciar por esse trecho crítico para não tensionar mais ainda os diques, né? Certo. Para gente que é leigo no assunto, eu queria tentar entender um pouco. É feito através de máquinas, logicamente, a retirada desse sedimento, ele é colocado nas margens, num local mais afastado e depois vem a análise. Como é que é este processo? Tá. Ele iniciou inicialmente com a demarcação do trecho, obviamente, né? Aí foi feita a questão de batimetria, para saber o nível, a cota que o leito do rio está. Nós, em São Leopoldo, como esse trecho faz parte do trecho do sistema de proteção, a gente tem uma cota de projeto. Então, a gente conseguiu parametrizar o quanto, mais ou menos, tu tem de sedimento acima da cota que foi projetada para esse trecho do rio, né? Então, foi feita a questão da análise, ela foi feita anteriormente ao trabalho. Foi feito todo um trabalho de coleta, que aí tem todas as normas, feito com um equipamento manual, que é como a gente chama de draga de Petersen, né? É uma mini draga de manual que tu coleta um material sedimentado na profundidade dessa primeira parte de desassoreamento. Porque, obviamente, até pela questão de recursos, tu não vai conseguir ir lá e retirar, remover todo aquele sedimento que está acumulado de muitos anos, né? Então, a gente fez uma amostragem relativamente na profundidade, na altura, no nível que tu gostaria de tirar de material. Então, foram feitos em 4 pontos, também estabelecidos conforme a norma, né? Para fazer uma amostragem que represente o trecho inteiro, né? E aí, a partir dessa coleta, o material foi encaminhado para laboratório, para daí fazer as análises conforme a resolução do CONAMA, né? Sim. A 454 ali que estabelece os parâmetros para esses materiais até poderem serem utilizados depois, né? Sim. Então, o primeiro momento foi fazer esse material de coleta e encaminhamento para o laboratório. Certo. Antes dessa questão da análise, só deixa eu tentar entender.
esse sedimento, ele é formado por barro, lixo, tudo que é tipo de coisa que veio arrastado pela enchente? Pode acontecer. No caso de São Leopoldo, o que ocorre? Como tu tem esse trecho crítico, que é onde a gente está fazendo, pela própria característica do Rio dos Sinos, ele é um rio que tem um considerável carregamento de material, de areia. Ele é um rio que tem bastante areia, né? Sim. Tanto que tem minerações em vários trechos do rio de exploração mineral. Então é bem importante, é boa essa tua pergunta, porque é importante registrar que neste primeiro momento o material que está removido é aquele material sedimentado mais recente. Então tu não pega essa parte com muito lodo, com material que está acumulado de muitos anos. Tu faz essa remoção desse material que veio carreado pela grande cheia das cidades que estão acima da gente, né? Sim. E ele é caracterizado pela... Uma das análises que é feita, além das de metais, entre inúmeras análises que tem na resolução, é feita uma análise da característica física, da granulometria desse material. E na análise que a gente fez, essa primeira camada, que vamos dizer aí de 60 centímetros a 1 metro, mais ou menos, sim, ela é de areia. Ela tem bastante característica de areia mesmo, né? Ela é do ponto de vista granulometria, ela é considerada areia, com inclusive alguns materiais como é que eu vou te chamar a grosso modo, quase que um cascalhozinho, entendeu? Sim, certo. Bom, aí nós temos a questão da análise, né, Fabiano? E a questão de contaminação. É um material que estava contaminado por algum produto químico, alguma coisa nesse sentido, ou não se tem essa resposta ainda? Temos a resposta e foi uma grata surpresa. Até pela característica do Rio dos Sinos, né? Como eu falei antes, ele é um rio que carrega muita areia. Ele tem, se tu olhar o sólido suspenso dele, se tu olhar, ele tem até a coloração dele, é uma cor marrom bem forte, né? Porque ela tem ele vem com a própria correnteza, ele sempre tem areia. Então, os meandros deles acumulam bastante areia. Quando ocorre as cheias naturais, que todo ano ocorre, de inverno ali, que sobe mais o rio, tu já vê o acúmulo de areia nas margens, né? Então, para nossa surpresa, nenhum dos padrões ultrapassou os limites estabelecidos ali pela 454, que ela define alguns níveis, né? Tem nível 1, nível 2, nível 3. Então, para nós, deu a inexistência de contaminante no sedimento que a gente está movimentando neste primeiro momento, que é retirada desse excesso, né? Por isso que eu gosto de chamar... apesar do procedimento ser igual, remoção de material, existe dragagem e existe o desassoreamento. O que basicamente a gente está fazendo agora é o desassoreamento, tirar aquela areia que acumulou acima do normal, né, digamos. Sim, até porque a dragagem, deixa eu tentar entender, seria um processo mais amplo, digamos assim. A dragagem a gente pode falar grosso modo para ficar mais fácil de entender, né? A dragagem, ela é comercial. Então, o que tu visa na dragagem? Extrair o máximo que tu pode de material. Tu vai tirar o quanto tu puder, porque quanto mais material tu tirar, mais comercialmente tu vai ter resultado, né? O desassoreamento já é o contrário, é tirar aquilo que está acima do natural, que acumulou e que está prejudicando de certa forma, criando barreiras, por exemplo, próximas das estruturas das pontes, né? Certo. Quanto mais material for acumulando ali, aquele lixo, que eu vou chamar de lixo, tá? Mas é o material que, por exemplo, quando os arroios sobem, quando a cidade é lavada em grandes chuvas, é natural que no rio corra material. Vem dos arroios, vem de dentro da cidade, infelizmente ainda vem muito material, né? Sim. Então, se tu não faz esse desassoreamento, esse material tende a ficar acumulando, né? Sim. Então, é como se fosse uma limpeza do rio, uma varrição, digamos assim, para te tirar aqueles montinhos de sujeira que se acumularam. Eu fiz logo essa relação, imaginei, uma limpeza, assim, algo para deixar em condições mínimas perto do que era anteriormente. Mas aí vem uma curiosidade, Fabiano. Você falou muito em areia, né? Que é um rio que tem muita areia, que muita areia certamente foi removida. Essa areia é reutilizável? Sim, ela foi extraída, digamos, né, pelas máquinas. Elas ficaram secando na própria bacia, na parte interna do rio, nas margens, né? A gente escolheu 2 pontos em São Leopoldo, que são um pouco mais distantes da margem, para não ocorrer
daqui a pouco uma cheia de surpresa, algo assim, e levar tudo aquilo que tu tirou de volta, né? Então foi escolhido alguns pontos estratégicos, mas na própria bacia onde tu estava fazendo a intervenção. Essa areia, como ela tem uma boa granulometria, ela é uma areia com bastante característica de quase chega a ser a grossa, né? Uhum. Então ela seca muito rápido. E aí esse material, depois de seco, aí ele sai da borda interna, digamos, do leito do rio, dos diques, e aí já pode ser utilizado como reaterro de valas de obra. Daqui a pouco, por exemplo, dá um exemplo, né? Tu faz obras de drenagem pluvial. Tu pode usar esse material como reaterro para a parte da vala. Parte do material sedimentado, que tinha uma granulometria maior, a gente usou para reconformar taludes, porque lá em São Leopoldo a gente tem um canal extravasor. Ele forma como se fosse um bypass, uma ilha, Sim. Na parte central. Então a gente aproveitou esse material para aumentar um pouco aqueles taludes, reconformar. Certo. Esse trabalho ele foi feito, logicamente, depois de consequências trágicas de um evento que a gente espera não viver tão em seguida. Mas ele teria que ser mais regular, na sua opinião, Fabiano? Eu digo 100%. a questão para tirar 100%. o excesso a todo momento que houver a verificação de que o nível não está, pelo menos, o mínimo tolerável? Com certeza, ele o desassoreamento, eu gosto de usar muito a palavra manutenção, né? O que a gente viveu foi algo fora da curva, né? Fora de qualquer bibliografia, tudo que se tinha de termos de referência para aquela chamada cálculo de retorno, e, enfim, tudo isso vai ter que mudar, né? Os especialistas em hidrologia já estão começando a estudar novos cálculos, enfim, modelos matemáticos, tudo isso vai ter que mudar a partir daquele acidente, digamos assim, né? Mas uma coisa tem que ser dita e não dá para se esconder, porque os fatos apareceram e tu pode ver que isso aconteceu em todas as cidades. A ausência de uma manutenção periódica e frequente, ela com certeza contribuiu para agravar a situação, sem sombra de dúvidas. O desassoreamento ele tem que ser algo que tem que estar no orçamento das prefeituras. É isso que eu ia perguntar. Existe... Ele tem que estar previsto nos orçamentos e ele tem que ser considerado como manutenção. É a mesma coisa tu tá na tua casa, se tu não fizer uma varrição nela, vai juntar poeira, vai juntar pó. Mas aí, deixa eu aproveitar, já que a bola tá picando, e o Fabiano entende de bola, porque inclusive ele vive também nesse mundo do esporte, né? Bem ligado ao Aimoré. Na sua opinião, faz parte de programa de gestão essa questão do desassoreamento? Ou pelo menos agora teria que fazer parte, né? Como eu te falei, deveria, a gente vê muito pouco isso, acho que com raras as cidades, se tu puxar do ponto de vista orçamentário, nas LDOs, nas LOAs da vida, dificilmente tu vai ver uma rubrica ou algo específico para isso, né? Seria uma novidade tu achar aí mais que 5 cidades, talvez no Rio Grande do Sul, que tenham isso especificado, assim, é muito raro. E eu acho que agora isso tem que ser orçamentariamente tem que estar, né? Só que ao mesmo tempo é muito importante que se trabalhe isso a nível de bacia, né? E não a nível isolado. Sim, não adianta fazer num canal. Não adianta eu baixar o meu lá, desassorear todo ele, se acima não tá, vai me trazer todo esse material de cima, ou se abaixo também não fizer. Então é um trabalho que, lógico, cada um vai ter que fazer a sua parte, mas eu entendo que a gestão deveria ser por bacia, né? Mas que cada município deveria ter no seu orçamento previsto essas questões de manutenção, porque muitas vezes a gente olha hoje para o rio, né? Para os rios, né? Rio dos Sinos, Taquari, Jacuí, o próprio Lago Guaíba, enfim, mas a gente esquece dos arroios, né? E o Rio Grande do Sul ele tem uma característica de a formação da sua bacia hidrográfica dos rios maiores, ela é formada por inúmeros pequenos arroios. E aí que entra a questão micro das prefeituras. O desassoreamento ele tem que extrapolar o leito dos rios e ir para os arroios também, né? E isso faz parte daquilo que a gente tanto bate na mesma tecla, sistema de prevenção, porque há pouco o Fabiano falou dos diques. Diques, por exemplo, sim, são essenciais. Mas se houver o desassoreamento, você já está correndo na frente para evitar o pior no caso de eventos como aquele, que a gente sabe, através de estudos, que agora podem ser, infelizmente, mais frequentes, né? Bom, Fabiano, muito bom falar contigo. Algum recado para a gente finalizar e, desde já, agradecendo a sua participação no Multicidades?
Eu que agradeço, eu acho que eu aprendi isso com meu filho, o Arthur Demari. Ele é um menino metido na comunicação e, para quem não conhece, ele tem deficiência visual, participou do The Voice, enfim, ele é um ativista da área. E eu gosto muito de usar uma frase que ele, com 12 anos, me ensinou e eu levo isso para sempre. A falta de informação é um dos grandes males que a gente enfrenta hoje. Então, esse trabalho de vocês, de informar, de ir atrás. Então, quanto mais informação se tiver, mais conhecimento, mais prevenção, a tendência é que a gente evolua, né? Então, certo. Eu acho que hoje a informação é fundamental para que a gente passe por esses grandes problemas que vão acontecer. Sim. É inevitável, né? Mas com informação, acho que a gente supera tudo de forma mais tranquila. Tá certo, então. Mais uma vez, obrigado, Fabiano. Um abraço também para o filhote aí, uma grande figura realmente, e falou desse assunto tão importante, né? Porque, afinal de contas, prevenção nunca é demais para evitar o pior. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que as boas notícias, as boas ações, como o desassoreamento, a gente mostra aqui no Multicidades. A gente se vê na próxima. Tchau!